Olá, boa noite. Eu sou Maria Cristina Cabral, uma das terapeutas do Espaço.on. Hoje, nossa live vai ser bem diferente. Nós vamos falar sobre alimentação plant-based e veganismo. Nós vamos falar com Fernanda Bezerra. Fernanda Bezerra é nutricionista, mas eu vou deixar ela se apresentar. Já chamei a Fernanda. Olá, Oi, Fernanda, boa noite. Prazer em falar com boa você. noite. Prazer Tudo também. bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Fernanda, é um assunto bem diferente do que nós vamos tratar aqui, porque alimentação vegana e É, plant-based, é assim que fala? isso, plant-based. Isso. Então, a gente que vai saber se isso é um modismo, se isso é um novo estilo de vida. Eu quero Uhum. primeiro, antes de tudo, eu já falei que você é nutricionista, mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você e o que levou você, como nutricionista, enveredar para esse caminho, entendeu? Do Uhum. vegetariano, do veganismo, do plant-based. Tá. Primeiro, gratidão, né, Cris, pela oportunidade aqui. A Denise, super querida, me convidou, né? Ela foi minha aluna Ah, num dos retiros que eu fiz lá na Fazenda das Palmeiras, que inclusive sim, a gente sim. está aqui, né, conversando. Eu só agradecer a oportunidade. E, bom, falando um pouquinho de mim, né? Então, eu sou nutricionista, sou formada há 10 anos. Fiz aprimoramento em transtorno alimentar no HC, tenho pós-graduação em nutrição funcional e trabalhei em hospital, trabalhei em loja de produtos naturais, Mundo Verde. E hoje eu atuo muito com alimentação natural e alimentação focada para vegetarianos e veganos, né? Falando pessoalmente, né? Como que eu fui parar nessa área? Em 2015, eu fiz uma viagem para a Califórnia para passar é, um tempo com uma amiga que estava fazendo um curso lá. E eu acabei entrando mais em contato com essa consciência em relação ao veganismo, né, a exploração de animais, e lá tinha muita estrutura, né, em todo lugar tinha as opções veganas, é, e aí eu acabei, na verdade, encontrando o meu ex, né? O meu ex, um ex meu, que era vegano. E aí ele foi uma grande inspiração para mim, né? E na época eu me tornei vegetariana, voltei para São Paulo e parei de consumir, né? Todos os tipos de carne. E comecei a estudar mais sobre o assunto, participar de palestras, de congressos, de cursos. Então começou daí, lá em 2015, que eu me tornei vegetariana. Aí depois, mais pra frente, que eu acabei fazendo um mochilão na Ásia, eu estava dentro de um santuário de animais, um santuário de elefantes na Tailândia, e Legal. lá tinha, eles serviam todas as refeições veganas. E aí eu comecei a ler mais sobre a questão também dos ovos, leites e derivados, né, e a exploração animal. Aí decidi parar também, né, aí quando eu realmente me tornei vegana. E até isso que a gente vai conversar das diferenças, né, de tipos de dieta vegetariana, do que é o veganismo, do que é o plant-based. Mas eu tô, então, desde 2015 vegetariana e em 2017 vegana, né, então... E hoje faz muito sentido para mim porque eu mudei totalmente meu estilo de vida, né? Não só trouxe essa parte da alimentação, mas também as escolhas de roupa, de cosméticos, tudo hoje envolve Sim. a não exploração animal, né? Então, e além disso, né? Não comentei, mas além de nutricionista, eu sou professora de yoga também. Então, acho que foi um combo bom aí, né? Eu acho que o yoga também me trouxe muita consciência em relação à ética, né? A ética em relação a outros seres, a outras vidas, outros tipos de vida. Então, acho que só complementou aí essa minha vontade
ser a diferença que eu quero ver no mundo, né? De fazer a diferença. Então, Ah, da minha forma, é pela alimentação. legal isso. Eu vou fazer uma pergunta que engloba duas, Tá. tá? Primeiro, eu quero saber o que é plant-based, Uhum. né? E quais os nutrientes que precisam de mais atenção em uma alimentação plant-based. Tá, vamos lá. Então, primeiro entrando nesse assunto, né? O que que é uma dieta plant-based, né? Ela é conhecida como Whole Food Plant-Based Diet. Então, uma dieta à base de plantas na sua forma mais íntegra, mais pura, né? Então, é mais do que uma alimentação, é sim uma filosofia, um estilo de vida, né? Em que você se alimenta você se alimenta de comida mesmo que venha da terra, que é mais natural possível, né? Sim, Então frutas, verduras, legumes, castanhas, sementes, os grãos, né? Então, quando você pensa em cereais, arroz, quinoa, milho, painço, ou as leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, na sua forma mais íntegra. Então, minimamente processada. Então, quando a gente pensa em pão, biscoito, bolo, tudo isso já é um processamento. Então, a gente evita esses tipos de alimento. E, claro, né, da sua forma mais natural. Então, a alimentação plant-based, diferente, né? Já entrando na diferença com a alimentação vegetariana, ela necessariamente compreende essa alimentação mais natural. Então, que não tenha industrializados, então não tenha conservante, acidulante, corante, tudo que realmente venha da terra, de forma mais natural possível, menos processada. Quando a gente fala de uma alimentação vegetariana, né? A gente. E a alimentação plant-based, né? Que para mim é tão óbvio que eu esqueço de falar isso, mas não tem nenhum consumo de carnes, né? E nem sim. consumo de ovos, leites e derivados. Então, quando a gente fala carnes, isso é importante falar também. A gente fala de peixes também, muita gente não associa carne com peixe, fala carne, pensa só na carne vermelha, né? Mas peixe, frango, Porco. porco, isso, cabrito, qualquer outro animal, né? E na plant-based a gente também não tem os ovos, leites e derivados, então não tem nada de produtos de origem animal, né? Então, falando até de tipos de dieta vegetariana, o plant-based é o vegetariano estrito, então que não consome nenhum tipo de carne, nem ovos, nem leite derivados, né? Então, ele é o vegetariano estrito. Quando a gente fala de veganismo, né, o veganismo ele vai além da alimentação. Então, ele não é só, ele não só elimina produtos de origem animal na alimentação, ele também vai além e elimina qualquer tipo de exploração no estilo de vida dele. Então, não vai a zoológicos, né, não vai em nenhum entretenimento com animais, não compra nada que tenha couro ou alguma coisa, né, ou lã, não consome mel. Então, o veganismo, além da parte de alimentação, né, ele tem essa questão do estilo de vida de escolhas mesmo, de roupa, cosméticos, que não tenha a crueldade animal, né? É, e a diferença, né, falando já da diferença do plant-based para o veganismo, é que o plant-based é necessariamente saudável, né? Então você tem esses produtos naturais, sem aditivos químicos, que seja da forma mais íntegra, sem tanto processamento. Agora, no veganismo, né, a gente pode ter aí, como tem hoje, essa crescente de produtos industrializados veganos, então que é rico em gordura, é rico em açúcar, que tem aditivos químicos, não tem exploração animal, né? Não tem aí nenhum tipo de ingrediente animal, não tem nenhum tipo de teste em animal, mas não é saudável para o corpo, né? Então tem essa é a diferença, né? O plant-based, ele consome, então, ele consome basicamente, você pode dizer que sejam alimentos orgânicos? Não somente orgânicos. O vegano também pode consumir orgânicos, né? O alimento orgânico é aquele alimento que ele foi cultivado sem nenhum uso de agrotóxico, né? Respeitando também Sim. a mão de obra. O plant-based é um alimento minimamente processado. Então, por exemplo, ou não processado. Então, você comer a batata mesmo, não os chips de batata, né? Não, Você sim. comer o grão,
o grão de trigo e não o pão. Então, quer dizer, a pessoa que faz uso de plant-based, ela vai numa feira orgânica, Uhum. porque ali ela vai achar todo tipo de alimentação que não tem nenhum tipo de agrotóxico, não é? Isso, sim, E sim. o alimento in natura. Não é Isso, um in alimento natura. processado, não é fast food, não é nada disso. Exato. Já o vegano, ele já pode dar uma puladinha de cerca, ele já come algumas coisas que podem ser processadas desde que não tenha animal. Seria Exato, mais ou menos exatamente. isso. Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Entendi. Então, porque assim, o que faz a pessoa, né? Quais são as razões de uma pessoa se tornar vegetariana, né? Ou uma pessoa se tornar vegana? São três razões principais. Então, primeiro a gente tem pelos animais, né? Então, pela ética dos animais, por a gente entender e saber que os animais são seres sencientes, então eles têm capacidade de sentir. Então tem capacidade de entender o que está acontecendo ao redor dele, Sim. então ele sente dor, ele sente agonia, ele sente prazer, ele sente alegria. Então você entendendo isso, e até o yoga e o budismo traz, né, também o ahimsa, que é a não violência com outros seres. Então entendendo isso é uma das razões para as pessoas se tornarem vegetarianas ou veganas, né? É, aí quando a gente fala outras opções, então pelos animais, pela saúde, então de você entender que uma alimentação mais natural, à base de plantas, previne e trata, né, diversos tipos de doenças. Então isso é até uma coisa interessante para falar que hoje as doenças que mais matam no mundo são as doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, obesidade, câncer, né? E principalmente as doenças cardiovasculares, elas são as que mais matam no mundo. Então, totalmente relacionadas com o estilo de vida e dentro do estilo de vida da alimentação. Então, muita gente vai para uma dieta vegetariana ou vegana, ou plant-based, por conta da saúde. Né? A plant-based em si, as pessoas vão mais pensando na saúde do que só a questão ética animal. Né? O veganismo o carro-chefe, vamos dizer assim, o que as pessoas se focam muito é na questão da ética animal. Né? E além dos animais e da saúde, a gente tem uma outra razão das pessoas se tornarem vegetarianas, né, ou veganas, que seria o meio ambiente. A gente sabe hoje que agropecuária, né? Então, a agropecuária é a que mais desmata nossas florestas no Sim. mundo inteiro. Né? A Amazônia, mais de 80% dela foi desmatada por conta de agropecuária, que não é só que é tanto, né, a questão do animal, mas também da ração desse animal, né? Então a gente tem grandes monoculturas aí, por exemplo, no Brasil, de soja para alimentar o gado. Né? Então, a gente tem muita perda de floresta, desmatamento por conta da agropecuária. Então, são essas três principais razões de uma pessoa se tornar vegetariana ou vegana, né? E existe também, Cris, uma diferença mínima aí entre quem é vegetariano e quem é vegano. Eu ia Não sei se perguntar você, isso. você ficou com dúvida que eu fiquei repetindo os dois, né? Mas é assim, o vegano, ele é um vegetariano estrito. O que é um vegetariano estrito? É aqueles que, além de não consumir carnes, ele não consome ovos, nem leite, nem derivados, tá? E nem mel, né? Porque dentro do vegetarianismo a gente tem tipos de dieta vegetariana. Então a gente tem esse vegetariano estrito, que se ele também começar a ir além da alimentação e não ter nada de exploração animal, ele vai se tornar um vegano, ele vai, né? Isso é tudo nomenclatura, né? Denominação. A gente tem o vegetariano ovo-lacto vegetariano, que consome ovos, leites e derivados. A gente tem ovo vegetariano, que consome só ovos, mas não consome leite. E a gente tem os lacto-vegetarianos, aqueles que consomem leite e derivados, mas não consomem ovos, né? Isso, na verdade, é muito mais para, até para nós, profissionais nutricionistas, né, denominar, mas se você falar que é vegetariano, tá tudo bem também, não precisa ficar tão preocupada com Porque essas.
Você agora está falando que há diferenças, né? Eu me lembro que uma vez houve uma pequena discussão, é modo de dizer, porque não foi briga, foi Uhum. discussão de Uhum. conversa, Sim, sim. que não tinha ainda esse plant-based. Todo mundo estava falando de vegano e vegetariano. E aí, Uhum. não, porque vegano não come isso, vegetariano come isso. Então tem você agora explicou quais são as diferenças entre vegetariano, vegano e quer dizer, um vegetariano pode virar um vegano Isso, e um exato. vegano pode virar um plant-based. Exato, é isso mesmo. São três Graduações, hein? camadas, não é? É. Uhum. Eu acho bem interessante, porque quando a gente falava assim, a pessoa é vegetariana, mas a pessoa come ovos, né? Ela Uhum. não come a galinha, o frango, né? A Sim. ave, mas ela come o derivado, né? Uhum. Que podia ser a manteiga, podia ser o Uhum. leite e podia ser os ovos, né? Uhum. O vegetariano. Aí vem pro vegano. Não, o vegano não come nada disso. Ele não É. come nada. E aí tem o plant-based que não come nada disso, é tudo praticamente, vamos dizer, o orgânico para as pessoas poderem Uhum. entender, né? Uhum. Ele come totalmente orgânico. O plant-based é um estilo de vida, Isso. É né? uma Porque ele filosofia não de só vida, né? come, como ele Também. defende as causas animais, não é Uhum. isso? Sim. Então, quer dizer, Sim. são três coisas bem distintas. Mas É. isso eu acho que defender causas animais, eu acho que você não precisa nem ser plant-based, né? Não, exatamente, assim, o plant-based, eu acho que ele foca muito na saúde, né? Então, não é só a questão da exploração animal, né? Então, foca muito na saúde e hoje é uma das dietas mais estudadas, né, no meio acadêmico para a prevenção de doenças crônicas, essas que mais matam no mundo, né? E até reversão de algumas. Então, e por quê, né? Assim, porque se você pusesse num estudo também a dieta vegetariana, é isso, pode compreender aí o uso de fast foods e alimentos que não são naturais, né? O plant-based já tem como denominação, né, esses alimentos naturais. Então, realmente é como se fosse um passo a mais, né, em relação à alimentação que não explora os animais também. E, Entendi. é, e você perguntou mais alguma coisa? Não, 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 não você lembro já, mais. já, Já expliquei. já explicou tudo. Né? É porque eu tinha perguntado quais eram os nutrientes que mais Ah, sim. precisam de atenção em uma Uhum. alimentação plant-based. Uhum. Sim, bom, a primeira coisa, né, um dos nutrientes que as pessoas mais se preocupam são as proteínas, né? Então, aonde não vai faltar proteína, você não vai ficar fraco. A proteína é o que você menos precisa se preocupar. Porque se você se alimenta, né, se você consome as calorias que você precisa no seu dia, com certeza você bateu a quantidade de proteínas que você precisa. A gente precisa em torno de 0,8 a 1 grama por quilograma de peso. Então, se você é uma pessoa de 50 quilos, você precisa de 50 gramas de proteína no seu dia. Isso é facilmente batido com alimentação à base de plantas, né? Alimentação vegetariana. Então, e até já falando disso, né? Assim, o que realmente substitui as carnes? O que substitui as carnes são os grupos dos feijões, as leguminosas. Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Então, é São esse as grupo que proteínas vegetais. as proteínas vegetais. Esse grupo é que tem mais proteína vegetal na porção, né, do alimento. Então, quando a gente pensa em substituição, né, não é pelo ovo, não é pelo queijo, para aqueles que são ovo-lacto-vegetarianos, né, é realmente as leguminosas. Então, garantir aí almoço, jantar, ou de outras formas, né, em lanchinhos. Então, pasta de grão de bico, hummus, que é bem conhecido árabe, né, pastinha de tofu, tofu vem da soja, que é uma leguminosa super rica em proteína, em cálcio, isoflavona, super saudável, né? Que você pode, é super versátil, você pode bater no processador ou misturar num garfo com especiarias secas, ervas secas, fazer patê de azeitona, patê de manjericão. Então, para você substituir aí os laticínios, né? Os queijos,
o requeijão. E quando a gente reduz, né, esses alimentos de origem animal, a gente reduz muito gordura saturada, colesterol. Então, e a dieta plant-based, né, ou vegetariana, ela é uma dieta anti-inflamatória. Então, é super importante para a saúde, né, como um todo. Todas as doenças que a gente fala, essas doenças crônicas não transmissíveis, têm cunho inflamatório. Então, por isso a importância, né? Aí, além das proteínas, a gente entra nos micronutrientes, que são os mais importantes para a gente pensar. Então, o principal deles, que é também bem falado, é a B12, né? A vitamina B12 é a única vitamina, é o único nutriente que a gente realmente precisa suplementar numa dieta plant-based, numa dieta vegetariana, porque de fato não tem no vegetal, né? A gente acaba consumindo ele pelo consumo de origem dos produtos de origem animal. Então é importante a gente suplementar sim. Ah, A então B... quer dizer, a B12 é o único suplemento que Uhum. realmente vai ser usado para poder suprir essa carência que não tem nos No tipo vegetais. vegetal, isso. Então, Entendi. A B12 é o único suplemento que a gente precisa, é a única suplemento, nutriente que a gente precisa suplementar, mas não é só isso, né? Assim, a gente precisa também sempre estar vendo o cálcio, o zinco, o ferro, né? Porque a gente também precisa desses nutrientes. Mas isso é importante falar que não é só para os vegetarianos, né? Então, por exemplo, a deficiência de B12, ela é 50% nos vegetarianos e 40% nos onívoros. Onívoros, quem consome carne. Então, não é Sim. porque você come carne que você está bem nutrido. Se você Sim, não tem uma sim, dieta balanceada, também vai faltar. E eu pego sim. muitos pacientes com exames de B12 baixo, comendo carne, comendo laticínios, né? Então, e existem valores também ideais de B12, né? Às vezes você está ali no valor de referência do exame, mas você não está no valor ideal, você pode já apresentar sintomas, né? A B12, ela tem muita relação com o sistema nervoso, então você pode apresentar fadiga, depressão, falta de concentração, memória, formigamento nos membros inferiores, né, nas pernas. Então, é sempre importante avaliar, independente se você come ou não carnes, né? Só que a gente tem essa atenção maior, né? Porque a gente, com quem é vegetariano, porque a gente não tem realmente de fato nos vegetais, né? Então, a gente até produz B12 no nosso corpo, mas a gente produz depois da onde a gente absorve. Então, a gente não consegue, né, ter uma produção Entendi, própria. entendi. Bem, você já falou das proteínas e aí já falou da substituição das carnes, né? Uhum, Você já isso, falou isso. Você já falou dos suplementos isso. também, né? E Então, só para ter uma ideia da então quem substituição manda é Tata, hein? não, tudo bem, tem bastante coisa para falar, assim, Sim, né? eu sei. É um tema que eu gosto muito de falar, assim, É extenso. que é super extenso, dá para aprofundar em vários, né, em vários tópicos, assim. Essa questão da substituição das carnes, né, que a gente estava conversando, só para ter uma ideia, né, caloricamente, né, 100 gramas de carne, que seria aí um bife, equivale a uma concha grande de feijão, então 7 colheres de sopa de feijão. Então, se você acrescentar, então, um vegetariano, né? Falando de um prato balanceado, como que seria o prato de um vegetariano? Então, metade do prato de verduras e legumes, né? Então, Sim, 50% aí de verduras. Aí sempre é legal ter verdes escuras, que é bastante rico em ferro, importante para quem é vegetariano. 2 a 3 tipos de cores para ter bastante antioxidantes, fitoquímicos, né? Aí um quarto do prato, ou 25%, de carboidratos, que é o grupo que vai dar energia, né? Disposição, que não precisa ter medo, o carboidrato é bom, só que o carboidrato, né? Integral, carboidrato que vem de tubérculos, de raízes, então batatas, que vem de cereais como arroz, milho, painço, quinoa, né? Então carboidrato é importante. Aí outro um quarto, né? 25% de proteínas vegetais, né? Então, quem é vegetariano, né, é só aumentar a porção de feijão. É isso. E aí a gente tem que tirar aquele mindset da mistura, né?
Então não precisa. O prato do brasileiro já é completo. Então você fica arroz, feijão e salada já é completo. O brasileiro ele come muito mais proteína do que ele precisa. E tudo que é em excesso no nosso corpo vira gordura. Não vai achando que você vai comer proteína, vai virar músculo. Se está em excesso, não vai usar, vai virar gordura também, tecido adiposo. Né? Então, se você montar um prato assim, ele vai ficar super completo. Claro, tem pessoas que querem uma mistura, então você pode fazer das leguminosas um hamburguinho, um hambúrguer de feijão, você faz uma almôndega de lentilha, né? Você faz pode usar a proteína também de soja ou tofu, né? Então você dá para também trazer uma carinha de mistura Eu também. já comi hambúrguer de soja. Você Com já comeu? bastante. Já. Um hambúrguer de soja. Onde eu trabalhava tinha um restaurante vegetariano. Aí eu Ah, ia lá almoçar. Não ia sempre, mas eu ia. E eles faziam um hambúrguer de soja que era uma coisa deliciosa. Botavam umas cebolinhas refogadas ali, gente, uhum. com tomatinhos, era maravilhoso. Era gostoso. É Então, muito. e você sabe que quando as pessoas, eu falo por mim, pelos pacientes também, quando a gente se torna vegetariano, você abre um leque de opções que você não conhecia, que você não se abria, porque ficava naquele beabá de sempre, né? Do franguinho grelhado, com a saladinha. Né? Então, assim, você abre um leque de opções muito grande, bem mais saudável. Né? Então, quando você fala, quando a gente substitui mesmo pelos grupos dos feijões, o feijão ele não tem gordura saturada, ele vai ter fibras, vai ter fitoquímicos, vai ter o ferro que a gente precisa, o cálcio, vai ter a proteína vegetal, então é totalmente anti-inflamatório, né? Então é bem completo. O prato do brasileiro tirou a carne, não vai faltar nada, só aumenta a porção dos feijões e tá tudo certo, né? Pensando no prato balanceado. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Você falou dos carboidratos. Uhum, É, nós temos hoje em dia uma briga muito grande sobre esse negócio de carboidrato, uhum, né? Porque, por exemplo, a batata é uma vilã. uhum, O carboidrato bom é a batata doce, não a batata baroa ou a batata inglesa. É a doce que é boa. E você fala do arroz, e aí falam, não, porque o arroz branco não é bom. Aí não tem que comer arroz integral. E aí tem uma outra banda, né, de nutricionistas, de estudiosos, que também não gostam do arroz integral, né? E uhum, dizem que o arroz integral não presta, é igual ao pão integral. O pão integral que eu tô falando, o pão que você faz em casa, né? Não uhum. um Tá pão bom. que você compre na padaria. Seria aquele pão que você mesmo faz. E aí eu queria saber de você, como nutricionista, quando você vai atender uma pessoa, Uhum. você fala, você come, vamos comer o carboidrato. E que tipo de carboidrato você aconselha? Porque se uma gama de nutricionistas, né, de médicos, do pessoal da saúde que lida com isso, né, não gosta do arroz integral, não gosta da batata. Como é que fica isso? Uhum. A nutrição, né, por ser uma área da biológica, existem muitas linhas, né, Sim, de conhecimento. O que a gente sabe é que carboidrato é essencial, né, as pessoas têm sim. retirado o carboidrato da alimentação e ele é o que realmente vai dar energia para o seu corpo, porque ele vira açúcar, né, no nosso sangue e aí isso é o que alimenta nosso cérebro e as nossas células para a produção de ATP e de energia. O que é importante é sempre manter a qualidade mesmo desse carboidrato. E como também a gordura e a proteína têm uma quantidade que é de acordo com o que você de fato precisa. Que também, se for a mais, também vira tecido adiposo, né? Então, carboidrato bom é carboidrato integral. Então, arroz integral, ele é nutritivo, né? Por que a gente fala tanto do integral? O integral, quando você pensa no grão, então aqui está o grão, né? Você tem a casca do grão e um miolinho que se chama germe do grão, que é onde estão as vitaminas e minerais. E a casca do grão é a fibra.
né? O que sobra aqui é o endosperma, que é o miolo, né? Então, um arroz branco, ele tá sem a casca e tá sem esse germe com as vitaminas e minerais. Sobrou o carboidrato simples, que tudo bem também, não é um grande problema, né? Só que acontece, você perdeu bastante nutrientes aí, e essa absorção desse carboidrato simples vai ser muito mais rápida do que se tivesse com uma fibra para ajudar a que essa Sim. absorção seja mais lenta. Então, por isso que a gente fala de consumir os carboidratos integrais. E quando a gente fala de batatas, todas são ótimas, todas são boas. Melhor comer batata do que comer o pão industrializado, do que comer uma fritura, do que comer, sabe? Então, a batata assim, cozida, assada, né? Que é melhor do que frita, né? Obviamente. E a inglesa mesmo, ela é muito, ela virou um vilão também. Mas quando você vê quantidade de fibras, quantidade de carboidrato, é até melhor que a batata doce, que a batata doce ficou conhecida porque ela tem um baixo índice glicêmico, que ela tem uma absorção mais lenta, então ela não eleva tanto a nossa insulina. Né? Mas é só isso. Mas tudo que vem da terra, a gente não precisa ter medo. Né? Tudo que vem realmente que é minimamente processado, que é a dieta plant-based, né? Que vem da terra, que é algo que a natureza criou, a gente não precisa ter medo. A gente só tem que adequar, equilibrar as quantidades, né? E não transformar as preparações, né, em preparações que não fazem bem para a saúde, colocando muito óleo, muita manteiga, açúcar, o sal, né? Então, por isso que na dieta plant-based, voltando até para o tema, é, é, é importante essa consciência porque você vai preferir alimentos da sua forma mais natural possível, sem preparações que não acrescentem tanto sal, tanto açúcar, né? Então você vai usar o alimento in natura mesmo, como a gente falou, né, Cris? E até É, eu trouxe uns dados aqui, Cris, não sei se isso, eu, não, se eu ah, acho bom. sobre uns dados aqui sobre a importância da dieta plant-based para a saúde, né? Deixa eu só abrir aqui para a saúde do corpo, né? Então, tem um estudo que mostrou que se o mundo inteiro adotasse uma dieta plant-based até 2050, nós reduziríamos 8 milhões de mortes por ano, por diminuição de infarto, de diabetes, de doenças cardíacas, de câncer, né? E aí eu tenho outros dados aqui de alguns estudos. Então, numa dieta plant-based, você tem 78% menor risco de diabetes tipo 2, 53% menor incidência de Alzheimer, 55% menor risco de pressão alta, 34% menor risco de câncer em mulheres e 32% menor risco de doenças cardíacas. Né? Então, assim, hoje é a dieta que é mais estudada mesmo para prevenção e tratamento das doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, eu trouxe outros dados também sobre a questão do planeta, do meio ambiente, né? Ela é uma aposta, né, da ciência para esses problemas ambientais que a gente está tendo, né? Então, assim, hoje o que a gente põe no prato não é mais só sobre nosso paladar, o que a gente gosta, não é só mais sobre vitaminas e minerais e proteína e carboidrato. Não, é muito o impacto que essa alimentação está causando ao seu redor, no seu meio, no seu habitat, né? Então, a gente escolher não ter nenhum produto de origem animal no nosso prato é, é, é algo, é um ato político, é um ato, né, de consciência, de sustentabilidade. Então, é bem importante. Quando você decide ser vegetariano, vegano, é como se você acertasse em uma escolha você conseguisse ajudar muitas outras coisas, né? E isso traz também uma clareza muito grande também até dos nossos hábitos de consumo em relação a plástico, né, em relação a lixo. Então, começa a despertar também outras coisas internamente, quando você começa a mudar a sua própria alimentação. Isso é bem interessante também de falar. Aí eu trouxe os dados aqui sobre o planeta, né? Então vamos lá. Ó, se a gente adota uma dieta plant-based, né, a gente diminui 250 vezes menos emissões de gases de efeito estufa, tá? 80% do desmatamento da Amazônia foi causado pela pecuária,
60% menor é o consumo de água de quem adota uma dieta plant-based, 60% menor o consumo de água. Muita gente se preocupa em diminuir tempo de banho, em reutilizar a água da Da chuva. lava-louça ou usar a água da chuva, que tudo bem, é importante fazer. Mas se você tira os alimentos de origem animal do seu prato, 60% menor é o seu consumo de água. Né? Sim, porque Então, muitas das plantas têm água, né? As frutas têm água. E aí você, de alguma forma, você está hidratado. Seria mais ou menos isso? não, seria em relação a desperdício de água. Então, por exemplo, para você ter uma produção de animal, então vamos lá. Você tem um gado. O gado, ele bebe muita água. Começa Ah, você está daí. falando, não nós, você está falando a água ser preservada dos Isso. animais. Isso, por Entendi. exemplo, se você adota uma dieta plant-based, uma dieta vegetariana, você economiza água. Por quê? Porque para você que tem a criação de animal, você usa muito água, não só para hidratação do animal, mas como para o cultivo da ração desse animal. Ao mesmo tempo, existe uma poluição da água pelos dejetos desse animal. Então, a gente tem uma preservação de água não consumindo Entendi. alimentos de produtos de origem animal. Ah, entendi. Entendeu? Eu pensei que você estava falando nós, no consumo nosso de bebê. Não, é o consumo de água, tudo que engloba uma criação, né? Isso. Uma criação Isso, de exatamente. gado, Isso. seja de frango, de porco, né? Porque é a limpeza, a alimentação que Transporte, precisa. E deslocamento, deslocamento, processamento, entendi, tudo vai entendi, água. entendi. Para que chegue um bifinho no seu prato e você tenha 10 minutos de prazer, sabe? Então, assim, muda um pouco o mindset, né? Quando você começa a entender aí os bastidores. Então, a água é só um deles, né? Então, os gases também de efeito estufa, né? O metano, o peido da vaca solta metano, que é mais poluente do que o gás carbônico, né? Então, outro ponto também, né? E, ó, se a gente adota uma dieta plant-based, a gente precisa de 30 vezes menos terra para alimentar uma pessoa. Então, é isso também. Só para ter uma ideia, assim, a gente precisa de 2 a 10 quilos de proteína vegetal para que a gente tenha 1 quilo de proteína animal, 1 quilo de carne. Então, é uma produção ineficiente também de alimento. Né? As pessoas acham que vai faltar alimento se não tiver carne, né? Assim, não, não vai. A gente vai ter toda essa monocultura que está sendo utilizada para a produção de ração, vai ser para alimento para as pessoas, né? Então, é um ponto aí também O que não interessante falta é de terra falar. nesse país para plantar, né? Que tem muitas áreas desmatadas já, Sim, né? E muita monocultura também. Então, isso é muito ruim para o solo, né? sim, mas aí Monocultura. a gente sabe que essas áreas que foram desmatadas pode haver um replantamento, né? Uhum. Eles podem fazer Tem isso, bastante. e aí é o que a gente aprende na escola. Tem aquela monocultura que você tem que mudar de vez em quando o que você está plantando, até para dar um respiro para a terra, né? Então, atualmente, Cris, assim, o que a gente tem de sistema de cultivo que é regenerativo, né? Hoje se fala muito da agrofloresta. Então, é uma forma de cultivo que você imita a floresta, né? Então, você planta diversos tipos de espécies, que é como se fosse um consórcio. E aí você regenera essa terra, né? Então, você planta desde hortaliças, Sim. comida mesmo, até árvores no mesmo cultivo. Então, você, na verdade, imita a natureza, você não chega destruindo e pondo uma sementinha só. Né? E isso degrada muito o nosso solo. A gente sempre tem o mesmo tipo de nutriente ali desse solo e vai ficando empobrecido. Quando você faz uma agrofloresta, você tem uma biodiversidade muito maior e uma planta ela ajuda a outra. Né? E você não precisa nem de uso de agrotóxico,
A Tita e o Beto devem ter falado um pouco disso Sim, quando eles mas, passarem por aqui. mas você sabe de uma coisa? Isso que você está falando aí, eu aprendi na escola, quando eu Uhum. estava, tipo, no primário, no ginásio, que você tinha que plantar outras coisas no solo para o solo não ficar pobre. Se você ficar plantando só um tipo de. Isso, exatamente, Isso então. aí, e É por isso que que mesmo. hoje em dia isso não é ensinado? Se eu Eu acho aprendi que isso há não sei quantos anos atrás, né? Porque a educação mudou muito, né? sim. Eu acho que pode até ser ensinado, mas essa questão de lucro, de capitalismo, né? De você ter uma produção maior, você ter uma venda melhor. Então, o foco é o lucro, não é a regeneração da terra, não é a sustentabilidade, algo que vai realmente ser regenerativo, né? E sim o lucro. Dá para juntar os dois, né? Dá para você ter, hoje, por exemplo, a Amazônia. Tem estudos mostrando que ela seria muito mais rentável, daria muito mais dinheiro se fosse aproveitada de outra forma. Né? Imagina, você destrói uma floresta com uma biodiversidade imensa para produzir uma ração ou para deixar o gado comer. Chega a ser tão óbvio que não é possível, né? Então, assim, é, 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 É meio é algo, é absurdo. algo, é absurdo, né? Então, assim, como que você pode deixar essa floresta em pé e ainda, né, ter o lucro que você quer, né? Ter aí o retorno financeiro também, né? Sem Então degradar a a natureza. ganância ficou muito maior, né? Exato, é a ganância, né? A ignorância com ganância. Então, é ignorância, né? É ignorância, porque se as pessoas fossem conscientizadas, não estariam fazendo isso, né? O que não estaria esse problema que a gente tem hoje no Brasil, né? E qual é a E dica que você dá para a gente se tornar vegetariana, vegana, plant-based? Qual é a dica que você. legal. Primeira coisa, né? Eu sempre que eu falo, quando eu conheço alguém ou amigos, primeiro é reduzir, né? Começa a reduzir os produtos de origem animal no dia a dia. Só o fato de você reduzir, você já vai gerar um grande impacto, né? E a gente sabe que existe uma campanha chamada. Não, nós nos congelamos. Oi, Cris, voltamos. Aí. Ou é- Gelou de novo. Aí voltou. Não sei se é a minha internet, se é a sua. Você é as A de- duas. Para mim. Mas voltando a falar. Cris, está me ouvindo? Tô. Congelou, congelou. Então, aí que eu falo para quem quer, né, dar dica para quem quer se tornar vegetariano, vegano, começar a reduzir, então, da alimentação. Você pode deixar só o almoço com algum tipo de carne, né, e jantar não ter, aí eu ter as leguminosas. Você pode fazer a segunda sem carne, então toda segunda-feira você não põe nenhum tipo de produto de origem animal no seu prato, né? E essa campanha é bem interessante, Cris, que ela tem mais de 40 países, né? E ela chegou no Brasil em 2019, em 2009. E no Brasil, ela é uma das campanhas, é a campanha, né, de Segunda Sem Carne, que é um destaque no mundo inteiro, né? Inclusive, a gente tem em São Paulo escolas municipais da rede pública, né, com Segunda Sem Carne, com essa alimentação vegetariana às segundas-feiras. Então, é uma forma de você começar, de você retirar aos poucos a carne do seu prato, né? Então, acho que é bem interessante a segunda sem carne para quem quer começar. Outra coisa também é o que eu falei, ir reduzindo. Ou você deixa só no almoço, ou você não come durante a semana, come só no final de semana, ou só em momentos especiais mesmo. Né, a minha alimentação, eu evito as carnes, mas vou na casa da minha avó, que faz aquela prato tradicional, me permito comer ali. Então, se você pelo menos reduzir, já vai ser ótimo.
né? Tanto pelos animais, quanto pela sua saúde, quanto pelo planeta, né? Como a E gente você falou. começando, a segunda sem carne, aí segunda e quarta sem carne, segunda, quarta, né? É, Vai aumentando os dias. ainda pode ser. É igual mais ou menos, mal comparando, quem quer deixar de comer, usar o açúcar, Uhum. não é? A pessoa toma aquele café, você começa Exato, tomando café sem açúcar, não é? E aí isso. vai largando, aquele, de repente, aquele docinho, vai lá. Eu acho que tudo é uma questão de disciplina, você fazer uma disciplina, conscientização, não é? É, Pela é. tua Eu falo que é saúde. muito conscientização, viu, Cris? Assim, por experiência própria, conforme você vai se conscientizando, vai lendo sobre o assunto, vai entendendo, aí você não fica mais nessa questão só do paladar, do seu hábito de comer. Não, você já sabe os bastidores, você já sabe tudo que. E aí vai de você querer ou não, né, continuar consumindo. Mas já não dá aquele prazer, sabe? O prazer já não é mais o de comer, o prazer de você saber que está fazendo a diferença que você quer ver no mundo, que você realmente está apoiando o que você acredita, que é, né, a regeneração, que é o amor aos animais, o amor à sua saúde, amor ao planeta. Então, muda um pouco a cabeça, né, nesse Não é sentido. viver para Então, comer, conforme. é comer para viver. Não é isso? Comer para viver. A gente é o que a gente come, né? O que a gente come, o que a gente absorve. Então, assim, é, e é resgatar mesmo essa alimentação mais natural, essa alimentação mais conectada com a terra, com o que é em natura, né? Assim, a gente tá tendo todos esses problemas de saúde por esse estilo de vida louco, de urbanização, né? As pessoas não têm tempo mais para cozinhar, não tem tempo mais para sentar e comer em família. É. É um resgate, né, de tudo que a gente vem perdendo aí com um estilo de vida caótico. Tem tempo de atividade física, de autocuidado, né? Então é importante resgatar isso também, né, Cris? Maravilha, Fernanda. Eu gostei muito de saber isso tudo que você me contou. É, eu sempre falo que eu tenho uma inveja muito grande de entrar num restaurante e fazer um prato de salada enorme. Não que eu não coma, mas eu não como o suficiente que eu gostaria que eu comesse, entendeu? Uhum, entendi. Mas você Eu, sabe que é costume é paladar, né? O nosso sim, paladar é sim, totalmente eu sei. Mas um dia eu chego adaptável. lá. Eu chego lá. Claro que chega. Um dia, Com um dia de certeza, cada vez. com Olha, eu certeza. adorei conversar com você. Você sabe que a gente já está com quase Quanto 50 tempo? minutos de conversa. Eu Ah, é quero que já? Nossa. você, eu queria que você deixasse umas considerações finais, porque Uhum. esse assunto, foi como você falou, esse assunto tem muita coisa para a gente conversar. E eu tenho Sim. certeza que você vai voltar para uma próxima live com coisas diferentes, dando dicas diferentes para a gente. Eu Sim, tenho com certeza certeza, Cris. disso. Mas eu quero que você faça umas considerações finais, sobre tudo isso que a gente conversou, para a gente poder Uhum. encerrar a nossa conversa aqui. Tá. Eu fiquei muito feliz, né, de abordar esse assunto, que é um assunto que eu vivo, né, na minha vida pessoal e como profissional nutricionista. E eu acho que é essencial, em meio de tudo isso que a gente está passando, né, falar sobre uma alimentação vegetariana, plant-based, porque se não fosse a exploração animal, a gente não estaria tendo esse problema de pandemia, né, se não fosse algum tipo de exploração animal. Então, Pois é. eu acho que, aí uma coisa super interessante, saiu um estudo, eu vou abrir aqui que eu tinha deixado aberto, saiu um estudo mostrando que uma dieta plant-based é capaz de reduzir o risco de casos moderados a graves de Covid em 70%, 73%, que chega a ser quase equivalente a uma vacina. Então, Nossa, assim, olha o quão importante é a nossa alimentação e quão importante a gente voltar a resgatar o que é da terra, o que é natural, o que é realmente, o que nutre de fato a gente. é Né? A porque gente já aumenta tem. nosso sistema imunológico, né?
Aumenta o nosso sistema imunológico, a gente é uma dieta totalmente anti-inflamatória, então todas essas comorbidades que aumentam o risco de casos graves, como diabetes, hipertensão, obesidade, são de cunho inflamatório, né? Então são essas doenças que a gente abriu falando. Então, quão importante a gente adotar uma alimentação mais natural, mais saudável, mais da terra mesmo, né? Essa alimentação plant-based. E não é um bicho de sete cabeças, é isso. É se conscientizar, é estudar e buscar informação para que as fichas vão caindo e você vai deixando de querer comer algumas coisas. E é natural, é orgânico, é de dentro para fora. Não é forçado, não é uma obrigação, não é para a gente ficar um apontando o dedo para o outro. Ah, você comeu, você não comeu, você está comendo, não está comendo. Não é isso. A gente tem que se unir. E o que a gente e como a gente vai conseguir se manter aqui como espécie nesse planeta? Mudando os nossos hábitos Sim, alimentares, nossos hábitos de consumo, né? E você escolher o seu prato, o que você está comendo, é muito além do que só comer, né? É isso, é você amar a natureza, é você amar os animais, você amar a espécie humana para a gente continuar aqui nesse mundo, né? Então é isso, Cris. Eu convido a todo mundo a reduzir o consumo de produtos de origem animal, a comer mais verduras, mais frutas, mais legumes, né? Assim, se abrir mais para alimentos que sejam mais naturais, evitar mercado, né? Vai para feira, vai comprar orgânico, vai plantar, vai se reconectar de novo com a terra. É que é isso, a gente é solo, né? A gente veio do solo, a gente é sim. vitamina e mineral, a gente veio daí, então eu acho que é importante esse resgate. Eu acho que essas eram as minhas considerações aí. Eu queria que você dissesse que as pessoas entrarem em contato com você, podem entrar pelo seu Instagram, não é isso? Isso, pode mandar mensagem no Instagram. Então, eu sou nutricionista, né? Eu faço atendimentos online, atualmente presencial em São Paulo, mas online está super funcionando, principalmente para essa área, né, de alimentação natural. E então, pelo Instagram, pode me encontrar por esse aqui, né? Já está aparecendo aí. E é isso, Cris. Ah, eu adorei conversar com você. Foi maravilhoso conversar com você. E eu quero Também, Cris. deixar agradecimento à Denise, que eu sei que ela está assistindo a gente, e a Denise que trouxe a Fernanda para conversar com a Sim. gente. Foi show, né? Denise acertou em cheio, porque é uma pauta Ah, muito importante isso que a gente conversou agora, sobre alimentação saudável. É o que nós estamos precisando. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Essa, Cris. Você também. essa A live todo vai mundo que ficar participou, no né? nosso IGTV e depois ela vai para o nosso YouTube. Quem se inscreva lá no nosso YouTube, que está cheio de coisas boas lá, de yoga, de pilates, dicas bem do ser e as lives que todas que nós fazemos aqui, não só aqui no Instagram, como as lives que nós fazíamos no Facebook. Estão todas lá. E eu quero avisar que segunda-feira tem um momento holístico com a nossa querida Mônica Lima. Então as pessoas têm que se inscrever lá, porque a Mônica está fazendo baralho cigano e tarô com promoção, gente. Vocês não podem Legal. perder. É maravilhosa. Ela é uma terapeuta de mão cheia. Bem, mais uma Legal. vez, Fernanda, muito obrigada. Gratidão, Cris. Muito amor Tá? por E você vai vocês. voltar porque a gente vai conversar mais Vamos, sobre podemos aprofundar em alimentação. muitas coisas. Ah, tem muita coisa para você ensinar para gente. Tá bom? Sim, com Muito certeza. obrigada. Um ótimo fim de Obrigada, semana para Cris. você. Para vocês também. Um beijo a todo mundo. Gratidão, gratidão, Denise. Até a próxima.